Olá, eu sou Ana Paula e faço parte da equipe nacional do Programa de Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil. Olá, e eu sou a Mari Rony e também faço parte da equipe nacional de cidadania fiscal da Receita Federal do Brasil. Bom, estamos aqui hoje, eu e a Ana Paula, para falar de cidadania fiscal da Receita Federal e o nosso recorte neste momento é a cidadania fiscal no currículo escolar. E para contextualizar este tema, vamos fazer uma reflexão sobre o motivo de existir tributos. Para que é que a gente precisa de tributos? O que é que ele tem a ver com a formação do Estado e com serviços coletivos? Nós humanos, como sociedade, nós decidimos viver em grupo. O ser humano ele não vive isolado, ele não vive numa ilha, não é possível. Mesmo porque não haveria ilha suficiente para quase 8 bilhões de seres humanos. E mesmo porque também seria impossível satisfazermos as nossas necessidades isoladamente. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos de quem dirige, de quem é professor, do médico, do dentista, precisamos do gari, enfim, todas as profissões e todas as áreas fazem parte da necessidade humana de vida social. E, para isso, nós organizamos esses interesses dentro do Estado. E, quando organizamos esses interesses dentro do Estado, começaram a surgir o quê? As demandas coletivas. Demandas coletivas por segurança, por estradas, por saúde, educação e tantas as outras. Essas demandas coletivas, elas não são gratuitas, né? Elas precisam ser pagas, alguém precisa pagar essa conta. E daí surge a necessidade de ter recursos para satisfazer a essas necessidades coletivas. E de onde vêm esses recursos? Vem justamente da cotização, que nós demos o nome de tributo, né? E esse tributo é que viabiliza todos esses serviços e são aplicados por pessoas que são escolhidas pela população, né, e que vão aplicar esses recursos em benefício da sociedade. Bom, para fortalecer esse trabalho da cidadania fiscal no currículo escolar, a Receita Federal assinou com o MEC um acordo de cooperação técnica, número 21, em março desse ano, de 2024, que tem como objetivo, dentre outros, inserir a cidadania fiscal no currículo escolar. Este acordo de cooperação, ele tem 3 objetos fundamentais. A cidadania fiscal inserida na extensão universitária, amarrando aí com a resolução número 7 do MEC, que determina que ao menos 10% do curso das horas, né, da carga horária de qualquer graduação, seja de qualquer área, ciências contábeis, economia, direito, medicina, qualquer área, precisa ter 10% de graduação extensionista obrigatória para todos os estudantes. Então, a cidadania fiscal da Receita Federal vem para contribuir para essa inserção, para essa regulamentação. Além disso, a cidadania fiscal também como incentivo à destinação socioambiental de mercadorias apreendidas e também doação de mercadorias para o ambiente escolar, universidades, etc. E, por fim, a cidadania fiscal do currículo escolar, que é objeto deste nosso projeto, que é levar a cidadania fiscal para o ensino público, ensino privado também, né, desde o ensino infantil, mas principalmente na educação fundamental e no ensino médio. O Programa Cidadania Fiscal da Receita Federal, ele é dividido em 4 programas distintos. O primeiro deles é o NAF, que é uma parceria de ensino-aprendizagem de natureza prática, que leva serviços gratuitos a microempreendedores individuais, organizações da sociedade civil de pequeno porte, pessoas físicas e pequenos proprietários rurais. Essas parcerias são entre a Receita Federal e instituições de ensino. O segundo programa é o Eu Sou Cidadão Solidário, que trata da destinação, das possibilidades de destinação do imposto de renda pelas pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas que são optantes pelo lucro real. Este público, pessoas físicas e pessoas jurídicas optantes pelo lucro real, pode destinar parte do imposto de renda para programas voltados para crianças, adolescentes, idosos, também para programas de saúde oncológica, para o esporte, para a saúde das pessoas com deficiência e também para a cultura. O terceiro programa é o Conscientização Tributária, que diz respeito a
onde uma série de atividades e também uma série de materiais disponibilizados pela Receita para aumentar na sociedade a consciência da função socioeconômica do tributo. E um dos programas mais comuns e mais fortes na conscientização tributária são as visitas guiadas à Receita Federal, especialmente o programa Conheça a Nossa Aduana, né? E também a cidadania fiscal nas escolas e na extensão universitária. E, por fim, o quarto programa da cidadania fiscal da Receita Federal é o Receita Cidadã. Esse programa visa destinar mercadorias apreendidas e também transformar aquelas mercadorias apreendidas que, em tese, seriam destruídas ou descartadas, transformar essas mercadorias em outros produtos que venham a servir à sociedade. Por exemplo, cigarros, em vez de destruir, transformá-los em adubo, roupas, em vez de destruir, descaracterizá-la, tirar a marca e doar para a população. TV Box, em vez de destruir, também elas são transformadas em minicomputadores e bebidas, que na pandemia, uma grande quantidade de bebidas foi transformada em álcool em gel. E, por fim, o quarto programa, que é o Conscientização Tributária, né, que nós falamos há pouco. Esse programa ele tem uma característica especial, que ele pode levar esse conhecimento da função socioeconômica do tributo tanto para as licenciaturas, a extensão e para as escolas. No caso das licenciaturas, o interesse do projeto é que que a cidadania fiscal seja inserida como disciplina curricular em todas as licenciaturas, de forma que os futuros professores já saiam das universidades preparados com este conhecimento para levar para os seus alunos de forma transversal. Além disso, temos a extensão universitária, que é a inserção da cidadania fiscal nas extensões universitárias de todas as graduações. E, por fim, a inserção do programa Cidadania Fiscal na escola através da inclusão deste tema nos currículos escolares. Bom, falando de extensão da cidadania fiscal na extensão universitária com relação à mercadoria apreendida, né, a Receita apreende as mercadorias que são consideradas ilegais, que podem trazer prejuízos à economia e à saúde da população. Em vez de destruir, elas são transformadas e destinadas. Elas também são apoiadas por projetos de reciclagem dentro de instituições universitárias de ensino superior, especialmente, né, e particularmente, melhor dizendo, as instituições públicas, porque a Receita Federal precisa cumprir também com a portaria RFB número 200 de 2023, que traz o recorte, né, de quem pode receber e quem pode tratar essas mercadorias apreendidas. E, por fim, as mercadorias que são transformadas, elas são, a posteriori, doadas em benefício da sociedade. Exemplos de alguns projetos que estão sendo tocados pelas universidades públicas em todo o Brasil. Colas tóxicas, que antes eram destruídas, estão sendo transformadas em tijolos, em tubets, que são pequenos componentes para mudas de plantas, tintas ecológicas. Então, um exemplo que nós temos de tinta ecológica foi a transformação de cola tóxica em tinta, e esta tinta ter sido utilizada para a pintura de uma escola pública. TV Box, transformada em mini computadores, e esses mini computadores estão sendo doados aos milhares para as escolas e universidades em todo o Brasil. Cigarros eletrônicos que estão sendo transformados em baterias. Bebidas e perfumes transformados em álcool 70, em álcool gel, como falei há pouco, no período da pandemia, em geleia de vinho, no caso aí, vinhos que são transformados em geleia, né? Cigarros e tabacos, que é um problema gravíssimo ambiental e que a Receita Federal tinha muita dificuldade com o destino desses produtos. Eles estão sendo transformados pelas universidades e pelos institutos federais em adubos, inseticidas orgânicos, também em produtos para a construção civil, como tijolos ecológicos, em reciclagem de vários tipos e também no fomento de usinas de energia. E, por fim, vestuários e tênis falsificados estão sendo reutilizados. Eles são transformados, retiradas as marcas, né, que não podem aparecer, que são proibidas, e são destinados para a população, especialmente nos casos que têm ocorrido, infelizmente, com muita frequência, de inundações, de enchente, de catástrofes naturais as mais diversas, né? E a Receita Federal tem feito esse trabalho e doado esses produtos, a Receita Federal e as universidades e instituições federais, né, para a população que deles necessitam.
E temos aí duas imagens exemplificativas desse trabalho, né, de destinação de mercadorias apreendidas. A primeira imagem são os receptores de TV pirata, de canal pirata, as ditas TV Box, que são transformadas em mini computadores. É um exemplo aí de Feira de Santana, mas isso aí é isolado. Isso acontece no país inteiro, em Minas Gerais, no Ceará, no Amazonas, enfim, em todos os estados do Brasil estão trabalhando com isso. E temos essa foto, que é uma foto emblemática, foi de uma entrega de TV Box no município de Parintins, no interior do nosso Amazonas, em que as crianças, pela primeira vez, por incrível que pareça, pela primeira vez, se depararam com computadores e ficaram com essa expressão que foi captada com muita felicidade pelo fotógrafo, essa expressão de felicidade, de surpresa com o equipamento à sua frente. E esse equipamento, ele não é entregue vazio, né? Em muitos casos, eles são entregues já com vários joguinhos educativos, vários materiais para uso dos professores em sala de aula. E, por fim, temos também uma aplicação muito interessante, está sendo feita pela Receita e de uma maneira mais forte em Palmas, pela nossa delegacia em Palmas, que já inaugurou a Estadito 53 laboratórios, mas, na verdade, já ultrapassam 60 laboratórios montados com TV Box, transformadas em mini computadores, todos eles voltados para a rede de ensino. E agora eu passo a palavra para a Ana, para que ela possa trazer para nós um pouco melhor o que é este programa Cidadania Fiscal, com esse recorte no currículo escolar. É contigo, Ana. Obrigada, Mari. A Mari fez essa contextualização do nosso acordo de cooperação técnica assinado com o Ministério da Educação, que ele tem 3 pilares. Nós destacamos os 2 outros pilares que não são o alvo principal dessa apresentação. Por quê? Porque a conscientização, a cidadania fiscal na extensão universitária, ela está alinhada ao currículo escolar, porque há uma proposta de estudantes universitários levando cidadania fiscal para o ensino médio, nos itinerários formativos, e também a questão da destinação de mercadoria, transformação de mercadoria e posterior devolução da sociedade, porque ela, como trouxe o exemplo das TV Box transformadas em mini computadores que posteriormente são destinadas para a escola pública. E agora, feita essa contextualização dos 3 pilares do acordo de cooperação com o MEC, nós vamos focar na inserção da cidadania fiscal no currículo escolar. Então, como foi feito esse estudo, né? Como nós investigamos para chegar a uma conclusão que a cidadania fiscal poderia ser levada ao currículo escolar do ensino fundamental, do ensino médio, inclusive até do ensino infantil. Então, nós fizemos um estudo, olhamos a legislação, né, de educação, a parte da educação na Constituição Federal, na LDB, nas resoluções do MEC número 711 de 2010, na resolução MEC número 7 de 2018, e dentro dessa legislação, né, alinhada à educação, à cidadania fiscal, olhamos o regimento interno da Receita Federal, a portaria 214 de 2022, que institui o Programa de Cidadania Fiscal na Receita Federal, e chegamos à conclusão que sim, existe um vínculo e a cidadania fiscal da Receita Federal e a cidadania fiscal em geral, ela pode ser levada ao currículo escolar do ensino médio e do ensino fundamental, alinhada à Base Nacional Comum Curricular. De que forma? Então, nós vimos ali toda a BNCC para ver onde encaixar a cidadania fiscal na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. E também, como falei agora há pouco, na extensão universitária, os estudantes universitários também colaborarem para levar a cidadania fiscal para estudantes do ensino médio. Nós estudamos na BNCC e um dos melhores locais para se encaixar a cidadania fiscal no ensino fundamental é a educação financeira, quando há exemplos de taxas de juros, inflação, aplicações e impostos. Outro ponto para se levar a cidadania fiscal do ensino médio, também
a partir da educação financeira. Só que lendo toda a BNCC, qual conclusão que nós chegamos? Que não só na educação financeira é possível se levar conceitos de cidadania fiscal para o ensino médio e para o ensino fundamental. Estudando todas as habilidades a serem desenvolvidas nos estudantes a partir das normas da BNCC, nós chegamos a uma conclusão que a cidadania fiscal ela pode ser levada para a educação de forma intradisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Intradisciplinar, como acabamos de falar, pode ser levado na educação financeira, pode ser trabalhado conceitos de cidadania fiscal em português, em história, em geografia, em ciências. Há diversas habilidades a serem desenvolvidas nos estudantes na BNCC que é possível trabalhar conceitos de cidadania fiscal dentro da disciplina. Mas também dá para trabalhar a cidadania fiscal de forma interdisciplinar, ou seja, é possível levar conceitos de cidadania fiscal a partir da experiência de vida do estudante com assuntos que sejam alinhados a diversas disciplinas. E um dos exemplos que nós trazemos aqui para trabalhar a cidadania fiscal de forma interdisciplinar é a COVID. Então, a partir do estudo da COVID, a partir da pandemia, o que aconteceu com a COVID, dá-se para trabalhar, é possível trabalhar ciências da natureza, ao se falar em pesquisas para vacina sendo financiadas por tributos, ao se falar de vacinas que foram levadas para a sociedade, sendo financiadas por tributos, em ciências de linguagem, trabalhar a questão de como mapear onde havia pessoas com necessidade de receber o auxílio emergencial, também financiado por tributos, e em ciências exatas, calcular quanto de tributo era necessário para financiar o auxílio emergencial, para financiar os estudos da vacina, para financiar a compra, né, o fornecimento das vacinas para a sociedade. Também é possível, de forma transdisciplinar, levar conceitos de cidadania fiscal para os estudantes. De que forma? A gente pode trabalhar algum tema que envolve diversas disciplinas ao mesmo tempo, nem sempre sendo possível enquadrá-lo em alguma disciplina. E qual que é o exemplo que nós trazemos aqui? Nós trazemos dinâmicas de conscientização tributária. Nós temos disponível já, para que possam ser aplicadas para estudantes, dois tipos de dinâmicas de conscientização tributária, a ilha e o bairro. Vou explicar um pouquinho sobre a ilha. A ilha é um cruzeiro que naufraga, todas as pessoas sobrevivem, mas elas vão parar em uma ilha deserta. A partir de um determinado momento, elas percebem que elas vão ter que viver naquela ilha mesmo e começam a surgir as necessidades coletivas de quem vive em sociedade. Surgindo as necessidades coletivas, é necessário um financiamento, né, para manter essas necessidades coletivas. E, a partir daí, é possível trabalhar com os estudantes a formação de um Estado e como que um Estado é financiado para poder manter as necessidades coletivas de uma sociedade. O material para que a cidadania fiscal possa ser levada para o ensino fundamental, para a educação infantil, para o ensino médio, também é desenvolvido em parceria com a Receita Federal. Nós já temos diversos materiais disponíveis para se levar. Então, para a educação infantil, nós já temos planos de aula que foram desenvolvidos por uma equipe de professores do Grupo de Educação Fiscal e de colegas da Receita Federal do Litoral Norte de São Paulo. Para o ensino fundamental 1 e 2, nós temos esse mesmo material do Litoral Norte de São Paulo, tem planos de aula para o fundamental. E também temos um material que foi desenvolvido no estado do Rio de Janeiro e aplicado no município de Campos dos Goytacazes, onde os professores foram capacitados para poder levar
cidadania fiscal para o ensino fundamental 1 e 2. Além desses planos de aula e esse material de formação de professores, temos outros materiais de apoio didático, como a revista Tributos, uma aventura no tempo, onde o professor do futuro, em uma excursão, leva seus alunos para conhecer a história do tributo, né? Leva para o passado para acompanhar a história da evolução do tributo ao longo da história. Temos também uma série de vídeos, A Caótica Vida de um Estado Sem Imposto, as dinâmicas de conscientização tributária, que eu acabei de falar, né, da transdisciplinaridade, e também visitas para levar os estudantes a conhecerem a aduana da Receita Federal. O material do Litoral Norte de São Paulo traz também plano de aula para estudantes do ensino médio. Os estudantes do ensino médio também podem visitar, né, a nossa aduana, e os materiais de apoio que usamos para o ensino fundamental 1 e 2 também podem ser utilizados no ensino médio. Na extensão universitária, como nós já falamos, existe um trabalho de conscientização tributária para que estudantes na extensão universitária levem cidadania fiscal para estudantes do ensino médio nos itinerários formativos. O material de apoio que a Receita fornece para que a cidadania fiscal seja levada para a extensão universitária e para o currículo escolar está disponível na nossa página na internet, www.efb.gov.br. O usuário clica em acesso à informação, ações e programas e depois abre a página da cidadania fiscal. Ao abrir a página da cidadania fiscal, haverá todas as iniciativas do programa de cidadania fiscal, então basta clicar no ícone da cidadania fiscal no currículo escolar, que será aberta a página da cidadania fiscal. Na página da cidadania fiscal, há uma apostila que possui 51 páginas, onde a Receita Federal coloca à disposição das secretarias de educação estaduais e municipais, dos conselhos de educação estaduais e municipais, das escolas e dos professores, a possibilidade, o estudo que foi realizado pela Receita Federal para levar a possibilidade da inserção da cidadania fiscal no currículo escolar. Ainda nessa página, ao clicar em aulas e apostilas, o usuário vai ter acesso ao material disponibilizado pela Receita Federal para que fosse inserido, para que fosse levada a cidadania fiscal para o aluno. Antes, nós temos um material para a formação do professor, que são 3 apostilas com noções sobre o sistema tributário e sugestão de cursos na ENAP para que o professor tome conhecimento dos temas educação fiscal, orçamento público e controle social. Nas aulas possíveis do material que foi elaborado no estado do Rio de Janeiro, há 15 temas que são trabalhados com os professores para que eles possam levar a cidadania fiscal para o currículo, os alunos, né, para o currículo escolar. Esses 15 temas, nós lançamos um livro com 15 capítulos. Cada capítulo desse livro descreve um dos estudos, problemas que foram levados aos professores, para que o professor possa aplicar para o estudante. O livro para os estudantes do ensino fundamental 1 já está disponível na nossa página e encontra-se em elaboração o livro voltado para os estudantes do Fundamental 2, que terão os mesmos 15 estudos, problemas, né, os mesmos 15 capítulos, só que numa linguagem para estudantes do Ensino Fundamental 2. Além dessas aulas que nós acabamos de apresentar, que foram já testadas no estado do Rio de Janeiro, nós temos também o material elaborado pelo Litoral Norte de São Paulo. Nesse material é possível encontrar planos de aulas que vão desde a educação infantil até o ensino médio, alinhados aos seguintes temas: alimentação, bens públicos, consumo, ética, meio ambiente, planejamento
e turismo, ou seja, aulas para educação infantil, Fundamental 1 e 2, ensino médio, de cidadania fiscal, mais alinhadas a esses 7 temas que eu acabei de falar. Então, exemplos. Em alimentação, é possível trabalhar com o aluno quem paga por essa merenda que vem à escola, quem financia essa merenda que vem à escola. Em bens públicos, é possível trabalhar a importância da conservação dos móveis da escola. Em consumo, é possível trabalhar a necessidade de se pedir nota fiscal quando se faz uma compra. Em ética, trabalhar atitudes para exercício de direitos e deveres de cidadania fiscal. Meio ambiente, trabalhar a infraestrutura do bairro, quem financia a infraestrutura do bairro que eu moro. Em planejamento, pode-se trabalhar, por exemplo, como conhecer os direitos e deveres do cidadão, que nós já falamos em ética, mas é possível também saber qual o caminho de captação de recursos para financiar, né, bens, né, direitos para a sociedade. Ainda nessa página do currículo escolar, há a possibilidade de outros materiais de apoio didático. E eu passo a palavra para a Marirone para que ela possa falar um pouquinho de cada um deles. A gente percebe, né, Ana, que o conjunto de materiais que estão disponibilizados pela Receita Federal para uso no currículo escolar já é bastante interessante, né? A Ana trouxe aí as aulas e apostilas que são disponibilizadas, aulas em campos do Goitacazes, aulas também no litoral norte de São Paulo, né? E agora nós vamos apresentar para vocês as dinâmicas. A Receita Federal disponibilizou, neste momento, 2 dinâmicas, a dinâmica A Ilha e o Bairro. Essas dinâmicas têm por objetivo levar aos estudantes de ensino fundamental e também de universidades, mas especialmente os estudantes de ensino fundamental e ensino médio, o conhecimento da função socioeconômica dos tributos através de um jogo em que os estudantes participam em loco, no lugar em que eles estiverem, né? E são conduzidos nesse jogo por alunos das universidades que participam aplicando essas dinâmicas e também por professores que apliquem essa dinâmica no currículo da escola. A dinâmica IRA, ela tem como característica, ela se dá, né, como a Ana também falou há pouco, né, são náufragos, pessoas fazem viagem, melhor dizendo, fazem viagem no cruzeiro, esse navio naufraga, mas todas as pessoas sobrevivem, vão parar numa ilha deserta onde não há absolutamente nada. Nessa ilha deserta, elas se veem na necessidade de criar tudo para que possa viver naquele lugar, e surge a necessidade do dinheiro, de algum instrumento que faça, né, permita com que todos esses benefícios sociais que são necessários para a vida humana possam ser obtidos. E, a partir daí, os estudantes vão sendo levados por aquele que conduz a dinâmica, seja um aluno de UNAF que esteja aplicando, seja um professor do ensino fundamental, do ensino médio, esses alunos que estão participando da dinâmica são levados a tomar consciência e eles ter as suas conclusões a respeito da necessidade de financiar esse estado em que eles estão criando. E, a partir daí, surge a compreensão da função socioeconômica do tributo. A dinâmica ilha, ela é formada por um conjunto ela é disponibilizada no site da Receita Federal com um conjunto de conteúdos, são 5 anexos, um com o modelo do dinheiro, o outro anexo com slides para a condução daquele que está aplicando a dinâmica, um anexo 3 que trata da moral dessa história, o que ela quer dizer para aquele que está conduzindo a dinâmica, possa tomar conhecimento, né, e dessa forma, conduzir a dinâmica da melhor forma, figuras para serem utilizadas como objeto de venda, então, comidas, roupas, que são necessárias à vida das pessoas, e, por fim, o roteiro da própria aplicação da dinâmica. A segunda dinâmica, já disponibilizadas, é o bairro, né? Assim como a ilha, também é uma situação problema que é colocada para um grupo participante, e no caso estudantes, novamente, do ensino fundamental, e principalmente do ensino médio, e também do ensino superior, se for o caso, pode se aplicar também. Nessa dinâmica, os alunos são colocados numa situação em que eles precisam decidir, né, com relação à função
socioeconômica do tributo, e para ela também a Receita disponibiliza um conjunto de conteúdos. São eles, por favor, Ana, são eles 2 anexos, o anexo 1, que é o caso para a discussão em si, que é colocado para o grupo que está recebendo a aplicação da dinâmica, e o anexo 2, que tem os slides necessários à condução desta dinâmica por aquele que está aplicando. Novamente, pode ser o estudante do NAF, que esteja aplicando a dinâmica no âmbito da cidadania fiscal na extensão universitária, e também o professor que esteja aplicando essa dinâmica para os seus alunos no ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior. Além deste conteúdo, das dinâmicas, nós temos também a revista Tributos, uma aventura no tempo, que está agora com 2 edições, a versão, o volume 1 e o volume 2. Ela aborda a história do tributo ao longo do tempo, tendo como pano de fundo um professor do futuro, com seus alunos também do futuro, e que esse professor vai conduzir esses estudantes à compreensão do que é o tributo ao longo da história da humanidade. Ele é todo feito em figurinhas, como se fossem gibis, antigos gibis, aquelas, né, histórias em quadrinho. Além disso, nós temos também disponibilizado na mesma plataforma, no site da Receita Federal, o vídeo A Caótica Vida no Estado Sem Imposto. No slide seguinte, nesse slide agora, a gente tem nesse vídeo, o que ele é tratado? Ele trata o momento em que, de repente, a gente acorda no dia seguinte e não existe mais serviço público. Não existe mais impostos, ninguém precisa pagar mais imposto algum, não tem mais nada, cada um, né, ganha seu dinheiro, mas não contribui com a sociedade, não há pagamento de imposto, mas também não há luz, não há serviços de água, a segurança pública parou porque não é financiada, a creche fechou porque não se paga mais os professores, não tem escola porque você não paga a escola, você não tem a infraestrutura, não tem transporte público, ele parou, não tem saúde pública porque não tem mais recurso para pagar médicos, enfermeiros, enfim. É o estado caótico, uma vez que a sociedade decidiu que ela não quer mais pagar tributos. E agora eu passo a palavra para a Ana para que ela possa fazer o fechamento dessa nossa breve apresentação. Obrigada, Marihone. Então, fazendo uma forma resumida, né, da nossa apresentação do projeto, principalmente do currículo escolar, né, que é o projeto de cidadania fiscal da Receita Federal no currículo escolar e na extensão universitária, nós destacamos 3 pontos. A extensão universitária, porque existe essa conexão, alunos na extensão universitária podendo cumprir horas da extensão, fazendo atividades com alunos do estudante do ensino médio. Falamos da transformação de mercadoria, porque também existe essa conexão com a escola pública, quando materiais transformados são destinados para a escola pública, a exemplo dos mini computadores transformados em TV Box, e a explicação de como se levar alinhada a BNCC à cidadania fiscal no currículo escolar. Quem tiver interesse em conhecer nosso projeto, basta procurar um representante de cidadania fiscal das nossas unidades, das nossas agências, inspetorias, delegacias, alfândegas e das nossas superintendências. Terminamos aqui falando que todos nós fazemos parte dessa receita de cidadania fiscal, dessa receita que busca levar para a sociedade a importância socioeconômica do tributo para a manutenção de um Estado, da formação cidadã do cidadão para que ele seja ativo, participativo, cumpridor dos seus deveres, que saiba cobrar os seus direitos e que busque uma sociedade mais justa, mais solidária e menos desigual. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Mari. Obrigada a todos.